Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Pod Dica Psi, um podcast de 2 psicólogos e imigrantes, onde, ao contrário do que o nome nos indica, nós não vamos te dizer o que fazer e ainda vamos rir daquilo que a gente tentou e não conseguiu fazer. Então, Karen, o que temos para hoje? Qual vai ser o nosso papo, nossa troca de hoje? O que vamos trazer para as nossas amigas? Pois é, Diana, hoje a gente vai ter um papo diferente do papo de casal, né, até porque nós Uhum. recebemos um comentário muito interessante de uma seguidora nossa e questionou, né, no sentido: "Por que que vocês falam tanto do amor romântico como se existisse só ele e os outros amores, né? Onde é que a gente pode encaixar nisso em relação aos outros tipos de amores?" E sim, né, a gente tem outros tipos de amores na nossa vida, não só o romântico, é porque nós estamos muito acostumados com aquela vida de contos de fadas, de príncipe encantado, né, de mulher precisa ser isso, mulher precisa ser aquilo, e a gente fica muito focada em falar muito sobre a questão do amor romântico. E não é verdade, né, a gente não tem amor só quando tem um parceiro, quando tem uma parceira na nossa vida, né, Diana, a gente tem outros tipos de amor, você não acha? Sim, tanto acho que eu acho que esse comentário foi tão interessante, porque ele fez a gente dar uma revisada nas próprias experiências pessoais, na minha principalmente, né, e trazer uma coisa que a gente traz muito na clínica, que é a ideia do e não ou, né. Em vez de falar de relacionamento afetivo ou de relacionamentos, relações da vida, por que não falar e estamos falando, né, trouxemos aqui as etapas ou os pontos principais em que um casal precisa nutrir, que precisa, estar atento para que um relacionamento seja construído de maneira saudável e tenha projetos, tenha intimidade, tudo isso que a gente falou, mas a nossa vida ou a vida de ninguém que está em um relacionamento se resume a isso. Então, em vez de falar disso ou aquilo, por que não aproveitar esse episódio de hoje, esse espaço, como se fosse uma conversa que uma coisa vai puxando a outra, e acho que essa é a essência do nosso projeto, né, um assunto ir conectando com a outro, como se fosse uma grande conversa entre mulheres. E Uhum. esse assunto de: eu tenho um relacionamento, o meu não tenho um relacionamento, mas também tenho, também vivi", e acho que esse comentário, faz com que a gente amplie esse assunto, né, de por que não, valorizar, reconhecer e até digamos, não é nem celebrar, acho que a palavra é essa que estava me faltando. Por que não Uhum. celebrar, ao longo da nossa trajetória, os amores que passaram pelo nosso caminho, para além de não só olhar para os amores que a gente deixou, devido à escolha de imigrar, né. E talvez essa pergunta, né, a pergunta sobre amores, não é se falta amor na minha vida, mas será que tipo de amor eu estou ignorando, que tipo de amor eu não estou reconhecendo na minha vida, né, porque você está falando de vários amores, a gente vai começar falando talvez o primeiro e o mais importante é o amor próprio. Né, então que tipo de Sim, amor é o amor próprio, né, quando você olha para você e se ama no sentido que eu gosto do que eu vejo, de que eu me reconheço quem eu sou, eu me aceito como eu sou, com defeitos e qualidades, com coisas a fazer, a melhorar, mas se acolher, a se respeitar, a se tratar com gentileza, né, principalmente nos momentos mais difíceis. Aquelas situações que a gente sempre diz, né, de você gosta de você no sentido ao ponto de gostar de estar ao seu próprio lado, no seu próprio lado, né, a minha uhum. companhia é suficiente em alguns momentos, né, que a gente fala da solitude. Adoro estar sozinha, por quê? Porque eu adoro estar na minha companhia, né, eu adoro ficar comigo mesma, com meus pensamentos, com as Não, minhas ideias, né. às vezes não é legal ficar na própria companhia, às vezes as nossas próprias ideias são bem pesadas e isso é difícil. Mas eu acho que uma pista que eu daria para as nossas amigas seguidoras, assim, é se perguntar: "Você seria sua amiga se você se conhecesse?" Assim, se você conhecesse uma Boa. pessoa se conhecesse, se você estivesse de fora num ambiente de trabalho ou se você imigrou e a forma como você se trata, a forma como você lida com as pessoas, se você se conhecesse, você gostaria de andar com você mesma? Você gostaria de pegar o WhatsApp
e conversar com essa Sim, pessoa? Você é. se convidaria para quais tipos de eventos? Para um cinema, para uma viagem? Que tipo de companhia você gostaria de ter a sua presença, né? Para uma É. festa, para falar de relacionamento, para falar de projetos de trabalho, para falar de espiritualidade, para não falar, né, para fazer atividade física. Eu acho que isso pode ser uma pista interessante para a gente ver quando a gente também não é muito bom em alguma coisa. "Ai, eu não tenho paciência para fazer tal coisa, então, acho que eu não seria uma boa companhia para isso". E aí a Uhum. gente também vai vendo quais foram as pessoas próximas ou talvez, surpreendentemente mais distantes, mas que em alguns momentos chaves foram presenças, foram importantes, e isso também não deixa de ser amor. É. Exatamente, né, uma deixar ser amor e ser amorosa com você mesmo, né, ser Sim, generosa com você mesma, né, generosidade não é só com o outro, mas é consigo mesma, né, porque às vezes você sim. está com vontade de estar só com você, né, no sentido não, esse ambiente de pessoas diferentes de mim, não faz parte de quem realmente eu gostaria de estar próximo, né, e respeitar isso, não é porque eu me sinto sozinha, eu me obrigo a estar em um grupo para um dia me sentir junto, né, só que o quanto realmente é algo que você está se abrindo para o novo ou quanto realmente você está se forçando e se reprimindo em uma situação para tentar fazer parte. Porque a gente está falando de Uhum. pertencimento, né, e aí a gente vai para o segundo talvez que a gente chama de amor de pertencimento, né, o quanto eu consigo querer estar com pessoas para me sentir pertencente e não só pertencer a algo ou alguém. Né, e Uhum. pertencimento faz parte, né, no sentido todo ser humano quer pertencer a algo, quer fazer parte de algo, porque a gente gosta de estar em grupo, né, nós somos pessoas sociáveis, então se as pessoas são sociáveis, elas estão juntas para poder até se a gente trouxer lá nos tempos primários, a gente precisa estar num grupo para se sentir seguro, para poder se proteger, né. Hoje em dia, não tanto no grupo, mas quando a gente tem as mesmas não mesmas, né, ideias semelhantes, mas conversas que realmente que fluem, que você sente que está crescendo, né, com essa troca, né, se há troca, há uma reenergização, né, que eu digo às vezes assim, você consegue sair de uma conversa muito melhor do jeito que você entrou, né, e aí eu Sim. diga. E eu acredito muito no que a Gestalt coloca, né, que o encontro, a força mu É, a força está no encontro, né, a mudança, ou o que a gente chama de não vou falar a palavra, não é cura, mas assim, eu acho que o encontro, a relação, o vínculo que a gente estabelece no mundo, acho que a força desse encontro, e ele é sempre individual, ele a cada encontro, a cada momento, a cada circunstância, a potência está no que vem e no que v e na nessa mistura do que vem e do que está indo, né, nesse encontro de energias e de ideias e de pensamentos. E quando você fala dessa necessidade de pertencimento, muitas vezes a gente que imigra, a gente busca, na verdade, quando sai, algo que nos aterre ao passado, ao uhum, que a gente deixou. Então é um pertencimento ao passado mesmo, né. Então, eh ao talvez seguro. buscar o seguro, ao familiar, ao conhecido, né, então é buscar grupos de outros brasileiros, porque tá tudo tão instável, tá tudo tão novo, tudo tão sem rotina, sem linearidade, tá tudo sendo construído, que o familiar e o vivido é um grande convite para se sentir cuidado, amado, pertencido, né. É, e até se a gente olhar, né, se nós estamos num lugar onde é familiar, é como se o nosso cérebro estivesse mais tranquilo, né, porque tudo que é novo faz a gente ficar muito ativo, a gente se ativa demais, né, a gente fica muito ansioso com as coisas que tem que fazer, que tem que pensar sempre no futuro. Quando você vai para um lugar, né, ou um espaço, ou com pessoas que são familiares, no sentido eu sei entender o que essa pessoa diz, eu entendo o que ela está me colocando, eu entendo as piadinhas, né, que são piadinhas que só o brasileiro às vezes entende, no sentido de agora eu posso ficar tranquila e não ficar com receio de cometer alguma gafe, de não ficar tão fora, assim, do espaço, né. Então essa sensação de segurança e pertencimento faz parte a qualquer ser humano, né. Então a gente Sim, tem necessidade sim, porque é um momento onde uma conversa você se sente acolhida, onde você sente que
existe uma amorosidade, existe um compartilhamento de dores, né, de sofrimentos, e quando a gente compartilha os nossos sofrimentos, a gente se sente muito mais, aquela sensação de eu não estou sozinha nesse mundo, né, não sou só eu que penso desse jeito, não sou só eu que estou sentindo isso, e Não é fortalece. difícil só pra mim, Não é difícil só não tá para sendo mim. não tá sendo difícil só pra mim, né. O grupo fortalece, né, quando a gente está em grupo, se aí às vezes falando de algumas dores e sofrimentos, nós ficamos mais fortalecidos, até porque troca de informações, informação também é poder. Né, então quando a gente consegue ter essa possibilidade de ter informações, né, de várias pessoas que viveram, né, algumas coisas, assim, tá, então isso me empodera no sentido não sou só eu, não estou me sentindo tão fraca assim ou tão vulnerável a essas coisas, porque não só a minha parte deu errada, mas de muita gente deu errado, né, e Uhum, aí talvez venha uma uma questão de: "Ok, né, minha vida não é tão ruim assim". Tem muita gente também com vidas tão más quanto a minha, né, e aí a gente vamos em frente, porque é assim que é a vida, é assim que as coisas sim. funcionam, né. Diz. É, e mais do que assim, não é só a minha que dá errado, mas vou te contar da minha experiência, né, quando a Uhum, gente conversou de outras vezes, né, do quanto que eu me senti amada e acolhida e muitas vezes, assim, até pega no colo por pessoas que eu não conheço. é. Eh, Dentro de um grupo de WhatsApp fechado de psicólogos brasileiros em Portugal, logo na pandemia, 2 psicólogos entenderam e conheceram como é que é o processo de homologação de diploma e fizeram um vídeo e divulgaram isso e de forma gratuita, simplesmente para Uhum, ajudar outras pessoas como fazer isso. E eu tinha feito a primeira homologação, mudou a legislação, tive que fazer novamente. Comecei, parei, desisti ao longo de 3 anos de idas e vindas desse documentação, e quase cometi alguns erros que poderiam com certeza impediriam de eu conseguir, o resultado que eu precisava, e foi nesse grupo de psicólogos, de pessoas brasileiras, simplesmente de todas as partes do Brasil, vivendo fora do uhum, Brasil. Tem pessoas até que ainda estão no Brasil, nesse grupo, e que já estão fazendo esse processo de homologação, e eu recebi ajuda, incentivo, apoio, não desiste, eu consegui, faz assim, faz assado, sabe. E eu nunca vi essas pessoas pessoalmente, provavelmente não vou ver, e todo o meu processo, que é uma coisa muito importante para mim, que é a minha área profissional, a minha carreira, uhum, ela só foi não só pelo meu esforço e minha persistência, mas só foi possível graças à ajuda de pessoas que passaram por esse processo antes e me uhum, estenderam a mão, e é uma corrente, porque depois eu também ajudei outras pessoas e assim esse grupo vai se mantendo. Porque, é, é algo maior do que, pela carreira ou pela solidariedade. Eu acho que o que falta um pouco, né, a gente fala muito, né, do momento atual, do momento político, do momento econômico, cultural, mas a gente vê que a gente vive uma escassez de solidariedade, as pessoas são pouco é, solidárias. E às vezes a gente não sabe o quanto que a gente é pouco solidário quando a gente sai do nosso meio e a gente vê que a gente precisa e que as pessoas também precisam da gente, às vezes é pouco, não é muita é, coisa. E é, isso, eu vi uma frase que era assim, né: "Amar, eh, quem você tá bem, né, é fácil, né, ou quem te dá uma afirmação social, né, pois é fácil. Agora amar aquela pessoa ou fazer um gesto amoroso por alguém que não vai te dar nada em troca, simplesmente você tá dando o seu tempo, você tá dando, o seu conhecimento e sem é, esperar alguma coisa imediata em troca, é muito mais difícil, muito pouco incentivado nos dias de hoje. Então eu tive essa experiência amorosa e pude também fazer parte desse grupo e oferecer, e com certeza serei grata a minha vida inteira pelo que eu vivi, pelo apoio que eu recebi de pessoas que eu não conheço. isso é muito legal, né, que é a força de uma comunidade, É. né, como se diz, é pouco falado, né, e, existem muitas pessoas boas, eu falo, né, eu vi uma vez que foi a monja Coen que ela trouxe. A gente conhece muito mais pessoas boas nesse mundo que as más. Então não vamos ficar focando só nas más, vamos focar nas boas, porque a gente pouco fala das coisas boas que acontecem no mundo, né. Então quando a gente diz disso, o quanto a gente foca realmente nessa comunidade, nessa solidariedade, né, nessa sensação de amor pelo próprio crescimento, que é o que você trouxe agora, né. Então você ama o seu próprio crescimento, que você foi
atrás do seu processo, você foi lá aprender hoje novas línguas, né, foi enfrentar novos medos, né, então o quanto a gente também quanto é importante nós dedicarmos a atenção a algumas vitórias próprias que a gente não acaba não vendo, né, a gente acaba falando Uhum, assim: "Ah, faz parte, é isso mesmo, vida que segue", né, eu não consigo comemorar coisas como essa. Não, mas isso daí é um movimento interno, né, de autoamor, é um movimento interno de comemorar sim os próprios processos, porque foi você que fez isso acontecer, né, porque é cuidado, né, cuidar de você, né, então não tem como não colocar isso também é amor, né. A gente comemorar os nossos processos, né, e principalmente ser grata pelas pessoas que nos ajudaram, é o amor, é a gratidão, né, que tá aí. E são coisas boas que a gente precisa trazer mais nesse mundo, né, tirando essa uhum. tá bom, vou parar de filosofar. Então Não, e acho que a gente quando fala da vida que a gente migra, a gente sempre trazendo esse eixo, né, da decisão de mudar de vida, da decisão de recomeçar, a gente fica muito conectado ao que deixa, ao que perde. uhum, E perder também é ganhar, e eu não estou fazendo muita filosofia não, mas às vezes a gente precisa abrir espaço, eh, desse vazio, lidar com esse vazio, e isso é com o uhum, tempo, não é uma coisa imediata, cheguei hoje, já tenho uma rede de pessoas me esperando para serem minhas exato, amigas de infância, não é. Mas você se conhece numa nova cultura, numa nova língua, e você conhece outras pessoas que às vezes se aproximam, porque não é que elas também estão vivendo a mesma experiência que você, e isso cria conexão. sim, Ou, sim, eu falei, né, eu tive a experiência, a possibilidade de viver conexão com pessoas, depois que o afastamento físico ficou muito maior, uhum, né. Então, o amor fraternal, o amor de a amizade, né, eu tenho um relacionamento e tive um relacionamento de amizade muito mais estreito e de muita conexão, quando eu vim para Portugal, né, a primeira vez em 2000, agora em 2020, e uma amiga foi para o Canadá em 2019. E nunca mais nos vimos uhum, presencialmente, mas estivemos presente uma na vida da outra, em muitas situações, com fuso horário, diferença de 8 horas, com imagem, vídeo, foto e pandemia, e toda essa experiência foi possível, a gente se reaproximou muito, porque estávamos vivendo, cada uma na sua particularidade, mas estávamos vivendo, esse processo de nos redescobrirmos no mundo. sim, Então, o mundo nos aproximou, né, embora ele seja maior, isso "Ah, fomos para o mundo", mas é o mundo que fez com que a gente se reconectasse. E então, até quando a gente perde, a gente também ganha, a gente ganha possibilidade, a gente ganha oportunidade, poder reverenciar o que a gente ganha, ser grato e olhar para essa trajetória e dizer assim: "Caramba, eu realmente não estava sozinha. Olha quanta sim, gente, quantas pessoas, quanta gente legal, generosa", né. sim, Isso não tem nada a ver com o amor romântico que a gente busca, que a sim, gente tem, que a gente encontra, que às vezes se perde, isso faz parte da vida também. Mas há outras formas de performar o amor na vida que são fundamentais, são tão importantes, e aí não é ou, né, é e. É o sim, amor afetivo, romântico, né, o relacionamento uhum, afetivo, e também as relações que você estabelece e cria laços, né, cria uhum. vínculo ao longo das suas escolhas na vida. É, né, lembrando que amor é verbo, amor é movimento, né, amor é conexão, amor é tudo isso, né. E você está falando também de conexão, de movimento, a gente também pode olhar o amor à nossa história, né, à nossa identidade, porque talvez em algum momento a gente acabou não não se dedicando muito, né, a olhar para si e falar assim: "Tá, quem eu era antes e como é que eu estou agora depois que eu mudei de É, país", né. Porque a gente realmente sofre uma grande transformação, a gente muda a forma de ver a vida, a gente muda a forma de ver o Brasil, né. Eu acho que eu nunca fui tão brasileira desde que eu mudei do Brasil. A gente começa a identificar e principalmente a engrandecer muitas coisas que o Brasil tem nos proporcionado, nos proporciona até hoje como sendo brasileiros, e motivo de grande orgulho,
né, então trazer para a gente essa raiz, que é a nossa raiz. A gente está aqui com as Uhum. nossas nossos galhos, né, nossas folhas, nossas flores, mas a nossa raiz é o Brasil, né, a nossa cultura é brasileira, né. Eu falo: "Eu sou nipo-brasileira", mas eu nasci no Brasil, né, venho de uma cultura japonesa também, que é forte na minha família, mas a 99 vou colocar, vai, 80% é brasileira e 20% é japonesa. Bota no olhinho, né, Bota no que olho os 20, no né, bota olhinho, né. talvez em algumas coisas, algumas manias, né, comida, então tem coisas realmente que são, né, são fortes da cultura, da criação, né, que eu tive, mas eu até brincava no trabalho, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu não, né, as minhas clientes internas falavam assim: "Cara, você é muito paraguaia", né, do tipo, né, Paraguaia? Foi como japonesa japonesa falsa. paraguaia, eu falei: "Como assim, né?". Você fala pra caramba, você fala com todo mundo, né, então aquela é estereótipo, né, do que o japonês é mais Aham. quietinho, é muito mais introvertido, é muito Sim, e eu era de RH, eu trabalhava com seleção, eu tinha que falar para as pessoas, tinha eu que tinha que falar. falar, né, realmente o que era a vaga, que para que servia, quem eram essas pessoas. Então eu tinha que fazer esse acolhimento, né, e ser muito comunicativa e clara com as pessoas, né, então você vê que e aí vem o tom brasileiro, você vai se acostumando, né. Você vai Uhum, aprendendo, né, que não aqui em casa eu não tinha tanto assim, mas fora eu tinha os exemplares, tinha os amigos, né, tinha as escolas, né, tinha os professores, então a gente tá falando da influência externa, né, então as amizades também uhum. influenciam o nosso jeito de ser, né, os cursos que eu fiz curso de teatro também para poder sair desse casulo, né, então que história Legal. que eu tive para chegar até aqui, que eu também me orgulho tanto. Né, o quanto a gente esquece de olhar a nossa própria história, né, e de ser grata e principalmente reconhecer, de dizer: "Caramba, eu fiz muita coisa", né, eu cuidei muito de mim, né, e Uhum. cuidei de muitas pessoas também. Né, e não é questão de ser arrogante, mas é ser realista, né, é Uhum, assumir sim todas as suas conquistas e não achar que isso é arrogância demais, não, isso é realismo, isso é otimismo, né, isso é uhum. olhar para si e falar: "Tá tudo bem, eu sou tudo isso mesmo que eu acho". E tem gente que não consegue muitas vezes reconhecer isso em si mesmo. E é por isso que a gente está Não. aqui, né, Di, pra poder falar tudo isso e Exato, lembrar todos vocês. exato. E eu acho que hoje a gente vive a gente tem falado disso, a gente tem vivido isso principalmente, né, que é essa cultura do multiverso, das redes sociais, que nos estimulam e nos sugam para um modelo de comparação em que a gente se compara a vida do outro. E eu Hum, digo isso até dos meus atendimentos, que assim, você não tem que comparar a sua vida com a de outra pessoa, nem com a do seu irmão, nem com a de ninguém. Compara a não. sua vida hoje com a sua vida como ela era antes. O seu referencial tem que continuar Uhum. sendo você, a sua bússola é você. A É, bússola de comparação se, aspas, eu evoluir, ou se eu estou estagnado, ou se eu estou próxima ou distante dos meus projetos, dos meus sonhos, sou eu mesma. Porque se exato. você pegar o outro como parâmetro e eu vou te contar uma história muito engraçado não, um belo dia, acordei, ainda estava em Portugal, eu tive esse insight. Aí, assim, aquele hábito, porque a gente é psicólogo, mas a gente também faz as coisas erradas, né. É o hábito de acordar de manhã e cara no Claro, a telefone. gente é gente. Lógico, vamos lá, tchu-tchu-tchu. Aí entrei na cara no telefone, aí eu lembro que era uma reportagem, olha que bobagem, era uma casa a obra da casa do Vini Júnior, do Vinícius Júnior, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma casa Hum. enorme, com móveis decorados, aí eu tô vendo aquelas fotos, aquela casa lindíssima. Me deu tristeza, coração apertou, sofrido, falei: "Gente, que casa linda, que móveis lindos". Aí eu fiquei pensando assim, o meu insight foi: "Gente, na minha infância ou na minha adolescência, se eu quisesse saber da vida íntima de pessoas, celebridades, eu comprava a revista Caras". Eu folheava a revista Caras e se naquela foto aparecia o que aquela pessoa queria mostrar e Aham. não era uma coisa mais editada, era uma coisa mais posada, né, as fotos. Hoje Uhum. não, às 8 da manhã você abre o seu telefone, abre uma rede social e você vê a foto de uma pessoa com um móvel e é tudo por por parceria, né, então essas pessoas ela têm uma vida linda, com coisas caras que elas nem pagam para ter. É óbvio que eu vou me sentir muito triste, muito mal, sem sucesso, não vou dizer a verdade, vou sentir uma merda. Eu li: "Gente, mas porque assim, essas realidades antes era inacessível, porque eu não conheço esse atleta, não é meu mundo, não vai ser, mas a minha vida não é ruim e não é um fracasso como eu me senti vendo aquilo ali,
porque na verdade são 2 mundos que hoje virtualmente são muito próximos, porque eu posso ver a foto Uhum, da vida dessas pessoas que elas querem postar, é óbvio, mas eu posso ver diariamente ou a cada ao tempo quase que em tempo real, e na verdade isso serve para quê? Para me deixar triste, para me deixar com aquela comparação de que eu ainda não tenho, de que eu ainda não fiz, de que minha vida então se a gente isso eu estou uhum, pegando uma pessoa, assim, um atleta. Imagina a gente comparar com pessoas que foram colegas de faculdade, colegas de trabalho, que também postam coisas, aspas, editadas, né, no sentido do posta o que quer postar, e a gente toma isso uhum. como parâmetro. Tá, pô, É. fulano todo ano tá em férias, é a foto das férias do fulano. Outro dia eu vi na internet uma pessoa que estava ganhando dinheiro numa posição do show, se eu não me engano era da Taylor Swift, não Uhum. sei quem era, mas ela estava numa posição na frente do show e ela fazia foto e mandava para pessoas, e as pessoas pagavam por essas fotos para poder postar como se essas pessoas estivessem no show. Não Eita, sei se era no tá. RBD, acho que era RBD. Hum, E aí imagina, você tá ali num show, fazendo fotos e vendendo essa foto para que outras pessoas comprando para postar, dizendo que elas estão naquela experiência. É hum. muito triste, mas a É, gente precisa tomar cuidado, porque, assim, a gente não tá blindado disso. Então, não. voltando, né, com esses exemplos, esse meu insight, assim: "Mas por que eu tô me sentindo tão mal a essa hora da manhã? Porque eu tô vendo uma vida que não tem nada a ver com a minha realidade". Mas não quer dizer que a minha realidade não exista. Não quer dizer que eu não tenha bons momentos, que eu não tenha bons exemplos para celebrar, para me orgulhar e para compartilhar. Eu acho que esse É. é o principal aprendizado que eu vi quando eu começo a viajar muito nas redes sociais, "Vamos para a vida real? Vamos mandar um oi Exato. sumida para uma amiga?". E eu tenho Uhum. uma frase com amigas que eu acho que é uma frase que a gente precisa exercitar, "Como você está?". Antes de chegar o oi, de chegar, "E aí, já como você está?". É um exercício da escuta, mesmo que seja uma escuta, uma leitura, Uhum. né, mas vamos também receber, porque às vezes você vai receber coisas, "Ai, tô bem", e você torce pelo outro, né, você escuta o outro, lê o outro, Sim. e isso também já muda o seu dia, já muda a sua forma de chegar nessa conversa, de chegar nessa aproximação. Então, É. o amor, ele às vezes performa no cotidiano, nas pequenas coisas, e a gente só precisa estar mais atento para percebê-lo. E esse tipo de amor, que é o amor da amizade no adulto, é uma coisa muito difícil, né, no sentido de eu escuto, ultimamente tenho ouvido muito no meu consultório, né, clientes reclamando da dificuldade de fazer amizades na vida adulta, Isso. né, porque essa vida adulta corrida, essa vida adulta que ninguém tem tempo, essa vida adulta que todo mundo está online, mas não está tá online, mas está online, né, na internet, só que está offline para ficar presente na vida do outro, né. Então quanto esse on e off, né, da nossa vida consegue estar realmente presente na vida da outra pessoa, que faça sentido para você estar ali, né. E é o que você diz, de muitas vezes exercer essa proatividade de ir atrás de pessoas que você sente que sim, né, são importantes para você, e sim tentar manter isso, né, porque a gente não consegue manter um relacionamento afetivo, né, com uma pessoa querida se também você não está disposta a isso. Em algumas situações, eh, também respeitar o momento do outro, às vezes a pessoa também não está Claro. disponível para ninguém, não é só para você, mas para ninguém, e ter essa maturidade de muitas vezes não tentar não levar para o pessoal, né, então e aí a gente está falando de levar para a maturidade individual, de falar: "Tá, isso aqui realmente tem a ver com a gente, ou tem a ver comigo, ou tem a ver com ela", né, o quanto realmente eu consigo separar esses eu, né, eu, o outro e nós, para também não achar que sempre a minha culpa, a minha responsabilidade, eu não fiz direito, porque senão a gente começa a ir no vitimismo que não sai do lugar, né, porque é o que eu tô recebendo ultimamente, né, do vitimismo, né, no sentido do quanto eu não sou uma boa amiga, de quanto eu não sou um bom amigo. Não, espera, calma lá, né, a gente tá falando de 2, né, então tem que ter uma troca. Não, Não e adianta mais do você que ter a hã. troca, acho que é estabelecer que amizades também acabam, né. Sim, isso é importante, É né, possível, assim, lidar é com o luto. possível. É, Exatamente, porque a amizade, e a gente precisa estar muito atento a isso, e o que que é uma relação de amizade? Porque a gente não senta para fazer esse contrato, a criança quando conhece, "Quer ser meu amigo? Quer brincar?", e vai brincar. é mais A fácil. gente a gente para o adulto não pergunta: "Quer brincar?", deveríamos, Não, que brincar também é muito importante.
mas a gente vai construindo laços dentro do acontecimento da vida, e às É, vezes esses laços se desfazem e a gente tem dificuldade sim, de olhar para isso e dizer: "Ai, não faz mais sentido, não tem cada ou a vida levou, né, cada uma foi para uma direção, cada um hoje gosta de coisas diferentes", não se forçar a estar numa relação só por conta do rótulo. é. E a falta de, não tenho amigos, eu preciso ter amigos, mas será que amigo ou são colegas de circunstanciais? São Exato. pessoas que naquela circunstância faz sentido estar presente, né, acho que também essa divisão a gente consegue ter, né, uma análise maior sobre a vida, e não quer dizer que não seja uma amiga que você vai contar a sua vida, que não pode ser um colega circunstancial que faz bem para você em alguns momentos. Tá tudo bem também, né, desde que para você também não tenha essa cobrança: "Ah, mas eu preciso ser", não, a pessoa ela é boa naquele momento, a gente consegue dar bem nesse momento, mais que isso não funciona, né, mas Uhum. naquele momento funciona. Né, não tem aquelas amigas de academia, às vezes, né, nós somos ótimos companheiros de academia, mas fora aquilo não funciona, Aqui é. né, fora daquilo não dá, né, tá tudo certo também, né, então assim, o quanto Sim. realmente ter essa maturidade para conseguir separar sem ficar se cobrando ou mesmo achando que tem que ser tudo igual para todo mundo, né. Não, e às vezes a gente também entra numa relação de amizade, e aí vou falar por mim, das mi ah, do período de adolescência, início de faculdade, né, em que a gente quer muito ser aceito e a gente é aquela amiga pau pra toda obra. A gente está em É, todos os convites, a gente está ali do lado, e aí às vezes a gente se negligencia e não uhum, olha para o que que te compõe nessa relação, assim, o que que fazem por você. é, Você está ali se doando, e aí tem uma hora que você ou a vida não permite mais essa disponibilidade tão grande que você hum, dava antes, porque as responsabilidades chegam, mas tem uma hora que você se vê assim: "Tá, se eu não for daquele jeito, a pessoa continua me considerando amiga?" é, E se eu também precisar dela como ela precisa de mim, ela sabe ser assim, não é que ela não queira, às vezes ela nem sabe, porque às vezes você não dá espaço para que a pessoa seja tão presente, tão afetuosa como você é na hum, vida dela. sim, Então, mas isso às vezes se dependendo das circunstâncias da vida, isso pede um equilíbrio, uhum, né. E aí é, vai ter um momento que você vai estar mais vulnerável, você vai estar um pouco até mais necessitada de apoio, você vai olhar para essa relação e não vai vir, porque nunca veio esse tipo de apoio. uhum, E aí, talvez sem brigas ou sem nenhum tipo de mágoa, é se dar conta de que aquilo que você pensava que era uma grande amizade, era um coleguismo, era uma relação de parceria e diversão, mas você segue e não espere que aquela pessoa venha a dar aquilo que ela não conseguiu, que ela não aprendeu a dar na relação inteira de amizade. Não precisa sair se odiando, mas talvez se permitir sair. é. Eu acho É, que acho que se e se permitir sair. permitir sair com maturidade, né, nesse É. sentido de não se forçar: "Ah, não, vou magoar a pessoa, tá, mas tá bom pra você?", né, assim, né, tá se forçando demais, tá gastando muita energia, né, tem pessoas que vão pra alguns encontros que saem esgotadas, né, e não saem esgotadas de outros, tem alguma coisa errada, né, por que que de um se fosse uma questão social a qualquer momento, né, porque a gente tem bateria social, né, o É. quanto realmente desgasta qualquer momento da de lidar com outras pessoas, ou não, só com algumas pessoas isso é mais difícil, mais complicado, né, então se alguma dá para continuar ou não dá para continuar, né, fazer essa avaliação com uma certa frequência faz também você ficar mais saudável consigo mesmo. Né. E a gente falou muito de olhar para si, né, acho que isso é muito legal, né, Uhum. mas é pra gente ir fechando, né, que a gente falou muito sobre o amor romântico anteriormente, né, uma questão muito mais de casal, né, estava muito sobre a questão do que é realmente da terapia de casal, qual a tríade que a Dani trouxe pra gente, que é comunicação, projetos e intimidade. E por falar em intimidade, a gente não tem como não falar sobre sexualidade, né, então voltando à Exato. questão para a gente encerrar, né, assim, com chave de ouro, né, essa questão Esta da conversa do longa. casal, da conversa longa sobre relacionamentos, né, e hoje a gente trouxe sobre relacionamento que não necessariamente é o amoroso, né, é Uhum. afetuoso casal, mas o afetuoso também amigos, a si mesma, né, e a sua vida, então a gente trouxe uma outra perspectiva sobre o que é o amor, que é possível você ver, e principalmente você não começar a notar o que tipos de amores você consegue identificar a partir dessa nossa conversa hoje na sua vida,
né, relembrando o amor próprio, o amor solidário, que é o amor com amigos, o fraternal, Uhum. né, o amor sobre a sua história, o amor também sobre a tua cultura, né, então tem algumas coisas aí. Será que você como imigrante hoje consegue identificar esse amor que existe dentro de você ou não, né, precisa de ajuda ou não? Fica aí, né, Sim. a dica em relação ao dever de casa. Mas para o próximo episódio, a gente vai falar sobre sexualidade, né, Di. E aí a gente vai ter uma convidada muito especial, que é especialista sobre sexualidade humana. Então não percam semana que Uhum. vem, né, dona Diana? Exatamente, exatamente. Vem aí mais babado e assuntos que sempre é interessante, né, que a cada encontro a gente não tem. A pauta se constrói à medida que a gente se encontra, que eu acho que é um pouco o devir da vida, né, assim, a cada bom Sim, encontro de amizade, que também temos essa relação amorosa de tanto com o projeto, com os nossos ideais e com sim. a nossa filosofia de vida, né, isso também é amor, isso faz com que ele floresça. Então a cada encontro que a gente tem novas ideias, tem tem novos planos e compartilhar isso também é muito prazeroso, né, porque a gente tem muita É, energia e está com muita vontade, né, de transformar isso em algo maior, em algo múltiplo, né, e a gen por isso que temos mais uma nova convidada para o é nosso isso aí. próximo episódio. Né, para agregar, para engrandecer o nosso próximo episódio, a gente vai trazer algumas perguntinhas quentes, né, em relação a isso, É. principalmente quando a gente fala, né, de relacionamento amoroso na imigração, tanto com você que é imigrante, Sim. né, que veio foi como casal, ou para você também que está com uma relação intercultural, tá bem? Não Uhum. percam o próximo episódio, a gente se vê lá, e não esqueçam, lembre-se de compartilhar, de curtir, né, porque isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e chegar a novas pessoas, né, Di. Tem mais alguma Exatamente. coisa? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Adoro. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo, meninas. Tchau, Tchau. tchau.